Ilha Grande, Instituto Penal Cândido Mendes, 1942, 3 horas da manhã. O som que domina o ambiente não é humano. É o barulho surdo, rítmico e violento do Oceano Atlântico se chocando contra as pedras negras na base do presídio. A maresia entra pelas frestas das janelas de ferro, carregando aquele cheiro denso de sal, misturado com a umidade do mofo que cobre cada centímetro das paredes de pedra. Na sala da diretoria, localizada no bloco administrativo, uma única lâmpada de filamento amarelo oscila no teto, empurrada pelo vento encanado que assobia pelos corredores vazios. A luz projeta sombras longas que dançam sobre a mesa de madeira maciça, onde uma garrafa de aguardente está aberta pela metade e um cinzeiro transborda bitucas de cigarro continental sem filtro. Não havia jornalistas ali. Não havia escrivão para registrar a ocorrência. Oficialmente, aquela reunião nunca constou nos livros de entrada e saída do sistema penal brasileiro. O que estava prestes a acontecer naquele subsolo era um evento fantasma. De um lado da mesa, em pé, estava o novo diretor do presídio, um homem que cheirava a loção de barbear barata e couro lustrado, com a farda impecável, sem um único vinco, ostentando a arrogância de quem tem o Estado e a lei protegendo seus punhos. Do outro lado, sentado em uma cadeira de metal chumbada no concreto, estava o prisioneiro 312, João Francisco dos Santos. O homem que as ruas da Lapa conheciam como Madame Satã. Ele estava descalço. Os pés calejados de anos de capoeira descansavam sobre o piso gelado. As mãos, grandes e pesadas como martelos, estavam presas para trás por algemas de ferro oxidado que mordiam a pele dos pulsos. Mas a cabeça estava erguida. O queixo apontava para o diretor com uma insolência silenciosa. O olhar não era de medo. Era o olhar clínico de um predador estudando a jugular de uma presa que ainda não sabe que vai morrer. O diretor tinha estabelecido um prazo para si mesmo, 60 minutos. Ele tinha 1 hora para quebrar o espírito daquele homem ou admitir no fundo de sua própria consciência que não mandava na sua própria cadeia. Para entender o peso daquele silêncio que preenchia a sala, você precisa voltar 12 horas no tempo. Precisa sentir o sol escaldante do meio-dia no pátio central do presídio. O calor na Ilha Grande é diferente. É um calor úmido, pegajoso, que faz o uniforme de brim grosso colar no corpo como uma segunda pele irritante. Naquela manhã, 500 detentos estavam perfilados para a revista geral. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo som das botas do diretor esmagando o cascalho do pátio. Ele caminhava devagar, fileira por fileira procurando um erro, procurando um botão desabotoado, uma barba por fazer, um olhar torto. Ele precisava afirmar sua autoridade. Ele era novo no cargo, um militar transferido que acreditava na disciplina da dor. Quando ele parou em frente ao prisioneiro 312, o ar pareceu ficar mais pesado. João Francisco era uma lenda viva entre os muros. Diziam que ele tinha o corpo fechado. Diziam que ele derrubava 4 policiais militares com um único rabo de arraia antes que o primeiro pudesse sacar o cacetete. O diretor sabia disso, e foi por isso que ele parou. Ele precisava decapitar o rei para governar os súditos. O diretor gritou uma ordem sobre postura, sobre ordem e progresso, sobre como ali dentro, naquele buraco esquecido por Deus, ele era a única divindade. Todos os presos baixaram a cabeça, menos um. João Francisco manteve os olhos fixos na linha do horizonte, e quando o diretor exigiu submissão, João virou o rosto lentamente e sorriu. Não foi um sorriso de alegria, foi um sorriso de escárnio. Um sorriso que dizia, sem usar uma única palavra, você é pequeno demais para essa farda. Aquele sorriso foi a sentença. O diretor sentiu o sangue subir ao pescoço. Ele sentiu os olhares dos outros 500 presos queimando suas costas, medindo sua reação. Se ele batesse ali, na frente de todos, criaria um mártir e talvez uma rebelião. Se não fizesse nada, seria um covarde. Então ele engoliu o ódio, terminou a inspeção com as mãos tremendo de raiva e deu a ordem sussurrada para o chefe da guarda. Traga ele para a geladeira às 3 da manhã e dispense a escolta. Agora estamos de volta ao presente. A geladeira não era apenas um apelido. Era uma sala de interrogatório isolada acusticamente pela própria geografia do prédio, revestida de pedra fria que mantinha a temperatura sempre 10 graus abaixo do resto da prisão. O diretor dispensou os 2 guardas de confiança que trouxeram o preso. Ele queria privacidade. Ele queria que João Francisco soubesse que aquilo era pessoal. Ao ouvir o barulho da tranca pesada girando do lado de fora,
O diretor acreditou que estava trancando o prisioneiro com ele. A tragédia daquela noite é que ele não percebeu que, na verdade, tinha acabado de se trancar sozinho com o diabo. O diretor caminhou até um armário de metal enferrujado no canto da sala. Ele abriu a porta com um rangido agudo e retirou de lá um rebenque de couro trançado. Era uma peça antiga, usada para lidar com cavalos teimosos, com a ponta reforçada por um nó cego, duro como pedra. Ele passou o rebenque pela mão esquerda, sentindo a textura áspera, testando o peso. O som do couro estalando contra a palma da mão ecoou nas paredes de pedra. Plaft, plaft. Ele se virou para João. Sabe por que você está aqui, João? A voz do diretor tentava ser firme, mas havia uma vibração estranha, uma ansiedade mal disfarçada. Você acha que é artista, acha que é lenda, mas aqui você é só carne, e carne a gente amacia. João Francisco não respondeu imediatamente. Ele respirou fundo, enchendo os pulmões com aquele ar viciado. Ele observou o suor escorrendo pela têmpora do diretor, apesar do frio da sala. Ele notou como os dedos do homem apertavam o cabo do rebenque com força excessiva, deixando as pontas dos dedos brancas. O senhor pode bater na carne, coronel, disse João. A voz dele era grave e aveludada, preenchendo o espaço com uma calma aterrorizante. Mas cuidado para não cansar o braço. A noite é longa e eu não tenho pressa. A insolência foi o gatilho. O diretor avançou 2 passos rápidos. O movimento foi treinado, militar. Ele girou o tronco e desceu o braço com toda a força. O rebenque cortou o ar com um silvo agudo e atingiu a lateral do tronco de João, na altura das costelas flutuantes. O som do impacto foi seco, abafado pela carne e pelo tecido grosso do uniforme. Qualquer homem comum teria gritado. O corpo humano tem reflexos automáticos para esse tipo de dor. O ar escapa dos pulmões, os músculos contraem, a boca abre em um urro. Mas João Francisco não era um homem comum. Ele apenas exalou o ar pelo nariz, um som breve e controlado, como um pugilista recebendo um jab no primeiro round. Ele não se encolheu. Ele não fechou os olhos. Ele manteve o olhar fixo no rosto do diretor, sem piscar. O diretor recuou confuso. Ele esperava o grito. O grito é o combustível do torturador, é a confirmação de poder. O silêncio, por outro lado, é um insulto. Ele bateu de novo. Desta vez, mirou o estômago. O golpe foi brutal, projetado para dobrar o homem ao meio, para fazê-lo vomitar. A cadeira de metal rangeu contra o chão de concreto com a força do impacto. O corpo de João absorveu o golpe com uma resiliência assustadora. Ele tensionou o abdômen frações de segundo antes do contato, transformando a barriga em uma parede de músculos. De novo, silêncio. Apenas o som da respiração ofegante do diretor, que começava a perder o ritmo. Está batendo errado, disse João, num tom de quem dá um conselho amigável. Se bater no estômago, eu enrijeço. Se bater na costela, eu aguento. O senhor quer me ver chorar. O senhor quer que eu peça pelo amor de Deus. O diretor paralisou com o braço levantado para o terceiro golpe. O suor agora pingava da ponta do nariz dele, caindo no chão limpo. Cala a boca, seu filho da puta! Ele rosnou, a voz falhando ligeiramente. O senhor quer que eu peça clemência? Porque ninguém pede clemência para o senhor lá fora, não é? João continuou, e agora havia um sorriso sutil no canto dos lábios, manchado por um filete de sangue que escorria de onde ele tinha mordido a própria língua para não gritar. Sua mulher não pede, seus filhos não pedem. O senhor veste essa farda, lustra essa bota, grita no pátio, mas quando chega em casa, coronel, o senhor é pequeno, o senhor é nada. Aquilo não foi uma frase, foi uma facada. O diretor sentiu o chão tremer sob seus pés. Como aquele marginal sabia, como ele ousava. A fúria cega tomou conta. A técnica desapareceu. O diretor começou a bater descontroladamente. Os golpes choviam sobre os ombros, braços e peito de João. Pá, pá, pá. O som era horrível, repetitivo, ecoando na pequena sala de pedra como tiros abafados. O diretor gritava insultos, cuspindo saliva, tentando arrancar qualquer reação humana daquela estátua de ébano presa à cadeira. Mas João Francisco entrou em um estado de transe. Na capoeira, na malandragem das ruas do Rio, ele aprendeu que a dor é informação. A dor diz onde você está vivo. Ele fechou os olhos por um momento e visualizou a Lapa. O cheiro de cerveja, a música, a liberdade. Ele se desligou do corpo físico que estava sendo massacrado naquela sala fria. Ele deixou o diretor cansar. 10 minutos se passaram. O diretor parou exausto.
O peito subindo e descendo violentamente, o braço direito dormente pelo esforço repetitivo. O rebenque estava manchado de suor e sangue superficial. Ele olhou para o prisioneiro, esperando ver uma massa destruída, chorosa, implorando por piedade. O que ele viu fez o sangue gelar nas suas veias. João Francisco levantou a cabeça lentamente. O rosto estava inchado, sim. Havia cortes, mas os olhos estavam mais vivos do que nunca. Brilhavam com uma intensidade febril, quase demoníaca sob a luz amarela fraca. Ele não parecia uma vítima. Ele parecia alguém que estava apenas esperando a vez de jogar. Já acabou, coronel? João perguntou. A voz dele não tremia, era firme como o concreto das paredes. Porque o senhor está respirando muito forte, parece cansado. O senhor tem certeza de que tem coração para isso? O diretor recuou um passo, tropeçando levemente no próprio calcanhar. O medo, que até então era uma semente no fundo de sua mente, começou a germinar e tomar conta de seus membros. Ele olhou para as algemas presas à cadeira. Elas pareciam frágeis de repente. Ele olhou para os músculos do braço de João, que pareciam vibrar com uma energia contida, prontos para explodir. Você não é humano, sussurrou o diretor. E pela primeira vez naquela noite, a autoridade desapareceu da sua voz. Sobrou apenas o homem assustado diante do desconhecido. João inclinou o corpo para a frente, o máximo que as correntes permitiam. O movimento fez o metal estalar, um som agudo que soou como um aviso de ruptura. Eu sou muito mais humano que o senhor, coronel. Eu sou a verdade que o senhor esconde. E agora eu vou te contar um segredo. O diretor levou a mão ao coldre da cintura, tateando o cabo do revólver calibre 38. Seus dedos estavam escorregadios de suor. Ele sabia que não podia atirar. Um tiro ali, sem justificativa, com o preso algemado, seria o fim da sua carreira. Mas o instinto de sobrevivência gritava mais alto que o regulamento. O ar na sala mudou. A pressão atmosférica parecia ter caído. O som do mar lá fora parecia ter parado, como se a própria natureza estivesse prendendo a respiração para ver o que aconteceria a seguir. João Francisco olhou para a mão do diretor no revólver. Ele não demonstrou medo da arma. Pelo contrário, ele olhou para o revólver como se fosse um brinquedo inútil. O senhor acha que essa arma te protege? João disse, baixando a voz para um sussurro que o diretor precisou se inclinar para ouvir. O aço não protege ninguém do medo, doutor. O medo entra pelos poros. E eu estou sentindo o cheiro dele saindo do senhor agora mesmo. Cheira a azedo. Cheira a derrota. O diretor sacou a arma. O cano tremeu, apontado para o peito do prisioneiro. Cala a boca. Eu vou te matar. Eu juro que te mato e digo que você tentou fugir. Tentar fugir. João riu. Uma risada curta, seca. Para onde eu fugiria? A ilha é cercada de água. Não, coronel. A única pessoa tentando fugir desta sala agora é o senhor. Nesse momento, algo aconteceu que desafia a lógica dos relatórios oficiais. Com um movimento brusco e quase imperceptível, João tensionou os ombros e puxou os braços contra as algemas. O metal não quebrou, mas a cadeira, mal chumbada no concreto antigo e úmido, cedeu alguns milímetros. O barulho de pedra rachando foi alto, como um osso se partindo. O diretor deu um pulo para trás, batendo as costas na porta de ferro trancada. Ele estava encurralado. Ele tinha a chave no bolso, a arma na mão, e o prisioneiro estava preso. Mas a geometria do poder tinha se invertido completamente. Aquele homem sentado, ferido e algemado, ocupava todo o espaço psicológico da sala. O diretor, em pé e armado, parecia uma criança encolhida no canto. Foi então que o diretor cometeu o erro final. Movido pelo pânico cego, ele decidiu que precisava retomar o controle físico. Ele guardou a arma no coldre, com mãos trêmulas, com medo de disparar acidentalmente e atrair os guardas, expondo sua incompetência. Ele agarrou o rebenque novamente, segurando-o como um porrete, não mais pelo cabo, mas pelo meio, pronto para desferir um golpe fatal no rosto de João, para apagar aquele olhar, para silenciar aquela voz que dissecava sua alma. Ele avançou, levantou o braço, mirou a têmpora. Agora, pensou o diretor, agora acaba. Mas o tempo dentro daquela sala operava em outra frequência. Enquanto o braço do diretor descia, João Francisco dos Santos, o Madame Satã, fez algo que ninguém esperava. Ele não se esquivou para longe. Ele se lançou para a frente, ignorando a dor nos pulsos, usando a folga minúscula que tinha conseguido ao abalar a cadeira. O rosto do diretor estava a centímetros do dele. O cheiro de medo era inebriante, e antes que o couro tocasse sua pele, João abriu a boca.
não para falar, mas para atacar. O ataque não foi um ato de desespero. Foi um movimento de geometria pura, calculado nos becos escuros da Lapa e aperfeiçoado nas rodas de capoeira, onde 1 milímetro define quem vive e quem sangra. Quando o cabo de madeira maciça do rebenque desceu buscando o osso do nariz de João Francisco, ele não recuou. Pelo contrário, ele avançou o tronco em direção ao perigo. A cabeça girou levemente para a esquerda, num ângulo de 45 graus, permitindo que a madeira pesada passasse zunindo a milímetros de sua orelha direita, deslocando o ar com um assobio violento. O diretor, impulsionado pela inércia do próprio golpe falho, projetou o corpo para a frente. A mão dele, aquela mão bem cuidada, com unhas aparadas e cheiro de sabonete caro, entrou no espaço aéreo do prisioneiro. Foi nesse instante que a mandíbula de João se abriu. Não houve hesitação. Os dentes de Madame Satã fecharam-se sobre a base do polegar do diretor, pegando a carne gorda da palma da mão e travando com a pressão de uma morsa industrial. O gosto que invadiu a boca de João foi instantâneo, salgado, metálico, quente. O gosto ferroso do sangue de um homem que se achava intocável. O diretor soltou um som que não pertencia a um oficial de alta patente. Foi um guincho agudo, animal, o som de um porco no abatedouro percebendo a faca. Ele tentou puxar o braço de volta. O instinto de fuga tomou conta de cada fibra do seu corpo. Ele puxou, sacudiu, debateu-se. Mas João não soltou. A cena na geladeira transformou-se em uma dança macabra. O prisioneiro, preso à cadeira chumbada no chão, era a âncora imóvel. O diretor, solto mas preso pela dor, girava em torno dele, batendo com a mão livre nas costas de João, socos desajeitados, sem técnica, movidos pelo pânico absoluto. O sangue começou a escorrer pelo pulso do oficial, manchando o punho impecável da camisa de linho branco, pingando no chão de pedra fria, criando um padrão abstrato de violência. Do lado de fora, no corredor, os 2 guardas de confiança trocaram olhares nervosos. Eles ouviram o grito. Mas a ordem tinha sido expressa. Ninguém entra, aconteça o que acontecer. Eles imaginaram que o grito fosse do preso. Afinal, quem grita em uma sessão de interrogatório é sempre quem está sentado, nunca quem está em pé. Eles acenderam outro cigarro, ignorando que, lá dentro, a hierarquia do sistema prisional brasileiro estava sendo desmantelada dente por dente. Lá dentro, João Francisco sentiu o gosto do medo na carne do seu algoz. Ele manteve a pressão por exatos 10 segundos. 10 segundos que pareceram uma eternidade para o coronel. Então, com o mesmo desdém com que se recusa uma bebida ruim, João abriu a boca e soltou a mão. O diretor cambaleou para trás, colidindo com a parede oposta. Ele segurou a mão ferida contra o peito, protegendo-a como uma criança ferida. O sangue pulsava, escuro e rápido, encharcando a farda. Ele olhou para a ferida, incrédulo. A marca dos dentes estava impressa profundamente na pele, um semicírculo perfeito de violência primitiva. Depois, ele levantou os olhos para João. João Francisco cuspiu no chão. Uma mistura de saliva e o sangue do diretor. Ele limpou a boca no ombro do uniforme, ergueu o queixo e sorriu. Dessa vez, não foi um sorriso cínico, foi um sorriso de vitória. "O senhor tem um gosto amargo, coronel", disse João. A voz dele estava rouca, mas incrivelmente calma. "Gosto de quem nunca precisou lutar por nada." A humilhação foi o combustível que faltava para a loucura. O diretor esqueceu a carreira, esqueceu o regulamento, esqueceu a lógica. A única coisa que existia na mente dele era a necessidade de apagar aquela testemunha. Com a mão esquerda, a mão boa, ele tateou o coldre novamente. Dessa vez ele não hesitou. O revólver saiu do couro com um ruído seco. O dedo indicador encontrou o gatilho. O polegar puxou o cão para trás. O som mecânico do tambor girando e travando ecoou na sala, mais alto do que o barulho das ondas lá fora. O cano frio do revólver foi pressionado contra a testa de João Francisco, bem no centro, entre as sobrancelhas. O metal vibrava, transmitindo o tremor incontrolável da mão do diretor diretamente para o crânio do prisioneiro. A sala mergulhou em um silêncio absoluto. O vento parou de assobiar, a lâmpada parou de oscilar. O universo inteiro se concentrou naquele pequeno cilindro de aço e na pressão de um dedo suado sobre um gatilho. Qualquer homem teria fechado os olhos. É o reflexo final diante da morte, negar a visão do fim. Qualquer homem teria implorado, teria prometido silêncio, teria chorado pela mãe. João Francisco dos Santos manteve os olhos abertos. Ele olhou para além do cano da arma. Ele focou nas pupilas dilatadas do diretor.
Ele viu o pânico lá dentro. Ele viu a dúvida. Ele viu um homem que estava prestes a cometer um erro do qual nunca poderia voltar. Vai em frente, sussurrou João. Não foi um desafio gritado, foi um convite suave. Aperta. O senhor tem a força, tem a arma, tem a lei. Ninguém vai te prender por isso. Vão dizer que foi legítima defesa. O dedo do diretor tensionou. O gatilho recuou milímetros. A morte estava a uma fração de força de distância. Mas tem um problema, coronel, continuou João sem piscar, sem desviar o olhar, mantendo a conexão hipnótica com o homem que segurava sua vida nas mãos. Se o senhor atirar agora, o senhor confirma. O diretor franziu a testa, o suor escorrendo para dentro dos olhos, ardendo. Confirmo o quê? Ele rosnou, a voz falhando. Confirma que teve medo, disse João. As palavras saíram lentas, cada sílaba pesando uma tonelada. Se me matar, o senhor assina o atestado de que não conseguiu me quebrar. O senhor admite para si mesmo, toda vez que se olhar no espelho, que precisou de uma bala porque não foi homem suficiente para me derrubar no braço ou na moral. Eu vou morrer sim. Mas o senhor vai viver sabendo que o veado da Lapa foi mais forte que o coronel. A frase pairou no ar como fumaça tóxica. A mão do diretor tremia tanto que o cano do revólver batia ritmicamente contra a testa de João. Toque, toque, toque. Era o som da indecisão. O diretor queria atirar. Cada célula do seu corpo queria apagar aquele sorriso. Mas a lógica perversa de Madame Satã tinha se infiltrado na mente dele. Atirar era perder. Deixar viver era perder. Não havia saída honrosa. João viu a dúvida crescer e deu o golpe final. E tem mais, disse João, baixando a voz para um segredo íntimo. Essa sala tem eco. Os guardas lá fora ouviram o senhor gritar. Eles não ouviram o preso gritar. Eles ouviram o chefe gritar. Se o senhor sair daqui com um cadáver e uma mão mordida, a história já está pronta. O mito já nasceu. Mate-me e o senhor me torna imortal. Deixe-me vivo e talvez o senhor consiga dormir hoje à noite. O tempo se distorceu. Segundos viraram horas. O diretor olhava para a arma, depois para a mão sangrando, depois para os olhos abissais de João. O peso daquela arma parecia aumentar a cada instante. O revólver, que deveria ser o símbolo máximo de seu poder, tinha se transformado em um peso morto, inútil diante da arquitetura psicológica que o prisioneiro havia construído. Lentamente, dolorosamente, o diretor afrouxou o dedo no gatilho. Ele recuou a arma. O cano deixou uma marca circular vermelha na testa de João. O diretor respirou fundo, um som rasgado, como quem volta à superfície depois de quase se afogar. Ele guardou a arma no coldre com dificuldade, errando a entrada na primeira tentativa. Ele não disse nada. Não havia nada para dizer. A linguagem falada tinha se tornado obsoleta naquela sala. O diretor virou as costas. Ele caminhou até a porta de ferro com passos pesados arrastados. Ele tirou a chave do bolso com a mão esquerda, a mão boa, enquanto a direita continuava a sangrar, pingando um rastro vermelho até a saída. Ele girou a chave. A tranca abriu com um estalo alto. Ele abriu a porta e a luz do corredor invadiu a penumbra da geladeira. Os dois guardas se endireitaram imediatamente batendo continência. Eles olharam para o diretor. Viram o rosto pálido, o suor frio, a farda desarrumada e, principalmente, a mão direita envolta em sangue vivo. Eles olharam para dentro da sala, esperando ver o corpo do prisioneiro estirado no chão. Mas o que viram foi João Francisco, ainda sentado, ainda algemado, com a cabeça erguida e os olhos brilhando na escuridão. O diretor passou pelos guardas sem olhar para os lados. Levem ele de volta para a cela, ele murmurou a voz rouca, quase inaudível. E chamem a enfermaria para o meu gabinete, agora. Os guardas entraram na sala com cautela, como se entrassem na jaula de um tigre, que mesmo acorrentado poderia devorá-los. Eles soltaram João da cadeira sem dizer uma palavra. Não houve empurrões, não houve insultos. Havia um respeito novo, denso e palpável, emanando do silêncio deles. Eles o escoltaram pelos corredores úmidos de volta à cela comum. Naquela noite a prisão inteira soube. As paredes da Ilha Grande têm ouvidos. O telefone sem fio dos presídios, feito de sussurros através das tubulações e sinais de mão nos pátios, espalhou a notícia antes mesmo do sol nascer. O diretor sangrou. O Satã não quebrou. O homem da capa preta saiu tremendo. A versão oficial, datilografada na manhã seguinte por um escrivão sonolento, dizia apenas: incidente menor durante interrogatório,
ferimento acidental na mão do oficial ao manusear equipamento. O relatório médico do prisioneiro desapareceu. Ninguém nunca soube onde foi parar. Mas a realidade, aquela que não cabe no papel, foi muito mais duradoura. O coronel Vargas, ou qualquer que fosse seu nome real nos arquivos que foram queimados, não durou muito na ilha. 3 meses depois, ele solicitou transferência por motivos de saúde. Dizem que ele desenvolveu uma insônia crônica. Dizem que ele não suportava andar pelo pátio e sentir em cada nuca, em cada olhar de soslaio dos 500 detentos, o conhecimento silencioso de sua derrota. Ele perdeu a autoridade no momento em que não puxou aquele gatilho. João Francisco dos Santos ficou. Ele cumpriu sua pena. Ele apanhou outras vezes, brigou outras vezes, foi para a solitária outras vezes. Mas nunca mais, em todos os anos que passou no sistema penal, um diretor tentou ter aquela conversa particular com ele. Havia um acordo tácito, uma linha invisível desenhada no chão de pedra. O corpo de João pertencia ao Estado, mas a mente de Madame Satã era território soberano e inviolável. Muitos anos depois, quando já era livre e reinava na noite da Lapa, alguém perguntou a João se ele teve medo naquela noite, se ele achou que ia morrer quando sentiu o cano frio na testa. João tragou o cigarro, soltou a fumaça lentamente para o teto e sorriu aquele mesmo sorriso indecifrável. Medo a gente tem de assombração, meu filho, ele disse. De homem, a gente só tem pena, porque o homem que precisa de uma arma para se sentir grande, esse já está morto por dentro faz tempo. O que aconteceu na Ilha Grande naquela madrugada de 1942 nos ensina algo que nenhuma faculdade de direito ou academia militar pode ensinar. Ensina que o poder não é uma patente, não é uma mesa de carvalho ou uma chave de cela. O poder real é a capacidade de olhar para o abismo sem piscar. É a certeza absoluta de quem você é, mesmo quando o mundo inteiro diz que você não é nada. O diretor tinha o cargo, mas João tinha a alma. E num quarto fechado, quando as luzes oscilam e o mar bate lá fora, a alma sempre vence a patente. Essa história não está nos livros de história. Ela sobreviveu na memória oral dos velhos malandros, nos sambas não gravados e no arrepio que todo carcereiro novo sente quando passa pelo corredor da antiga geladeira. Porque eles sabem. Eles sentem. Eles sabem que você pode prender um homem, pode acorrentar um corpo, mas nunca jamais tente enjaular um mito, porque o mito morde de volta.